Ultimamente, uma minissérie da Netflix chamada Nada Ortodoxa tem dado o que falar, e qual foi a minha surpresa ao descobrir que, na verdade, foi inspirada em um livro que eu tenho aqui em mãos, que trata muito sobre transgressão da mulher, sobre maternidade e sobre religiosidade. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco como foi ler o livro, assistir a minissérie e comparar ambas as obras. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, assim você apoia e muito o meu trabalho por aqui, comentando sobre literatura, sobre cultura. Não se esqueça, botão tá facinho aqui embaixo, e também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que assistiu a série, que tá querendo ler ou que já leu, enfim. Bora conversar sobre esse livro, sobre esse universo todo que realmente mexeu comigo nessa última semana. Falo que mexeu comigo porque trata-se aqui de uma autobiografia. A Deborah Feldman foi quem escreveu o seu livro sobre a sua história, começando lá da sua infância, como uma judia, uma garota vivendo uma comunidade racídica em Nova York, totalmente isolada do exterior, daquilo que não faz parte da sua cultura e da sua religião. Eu já tinha ouvido falar, obviamente, na existência dos judeus conservadores, mas aqui não se trata apenas dos judeus conservadores em si, mas dos judeus ortodoxos. Há toda uma diferença, coisa que eu não sabia antes, não fazia nem ideia antes de entrar em contato com essa obra, e eu tenho que deixar claro, logo no início do vídeo, que se trata de um testemunho, de uma perspectiva dessa pessoa, desse indivíduo que nasceu, cresceu, transgrediu e saiu desse universo todo. Então é claro que é parcial, é uma perspectiva, um olhar bastante parcial a respeito de uma história, de uma cultura, enfim. Dito isso, nós temos esse livro como a própria escritora, no seu epílogo, vai classificá-lo como uma espécie de libertação para si. Ela escreve, então, essa obra com o intuito de legitimar a sua transgressão, até mesmo juridicamente falando. Temos aqui o título Nada Ortodoxa e um subtítulo, uma história de renúncia à religião. Como eu disse, eu nada conhecia a respeito dessa cultura, e entrar em contato através de um livro como esse, para mim, foi muito importante. Uma das obras não ficcionais mais importantes do meu ano 2020. E isso porque eu pude conhecer rituais, cerimônias, costumes, comida, língua totalmente diferentes da minha. O livro ele vai cercar em muito o testemunho de uma mulher nessa comunidade. Ficamos sabendo o quanto ela foi cerceada, o quanto suas vontades foram tolhidas, o quanto ela não podia se expressar, ou pelo menos ela tinha que viver sob certas regras extremamente ortodoxas e aí limitantes para ela, a ponto dela não se identificar com tudo isso e aos poucos ela ir aí renunciando a tudo isso. Como eu disse, recentemente saiu uma minissérie na Netflix de 4 episódios inspirada, vou bater nessa tecla, inspirada no livro, mas eu pude perceber que minissérie e livro são bastante diferentes. A própria escritora aqui no epílogo do livro vai falar sobre a minissérie, o que eu achei muito bacana de ver aqui, e ela vai dizer o seguinte: onde pequenos detalhes foram alterados, os temas de dor, conflito, solidão e humilhação permanecem os mesmos. Como resultado, observar o livro se transformar na série foi como observar minha história de vida se tornar parte de uma narrativa cultural mais ampla, fenômeno que achei profundamente gratificante. Eu adorei tanto o livro quanto a série, a ponto de recomendar fortemente para vocês passarem por essa experiência, por ambas as experiências, e é aí que eu chego no meu ponto. Eu acho que essas duas experiências, elas não se excluem, na verdade elas se complementam. O livro, ele vai aprofundar muitas coisas e questões que vemos na minissérie, mas por ser uma minissérie, ela acaba não abarcando tudo. Uma coisa muito bacana que temos aqui no livro e que não temos na série é que ele vai destrinchar a sua infância, a criação dela, um pouco do seu casamento, coisa que não vemos praticamente na minissérie. Sobre a sua criação, flashes aí do que aconteceu na sua adolescência, pré-adolescência, nós temos na minissérie, mas aqui, assim, o livro se volta quase que em sua metade para isso apenas. A minissérie vai começar com a fuga da Este, que aqui temos um outro nome para a protagonista, e ela foge de sua comunidade, vai para Berlim, lá onde mora sua mãe, que também é uma judia que fugiu ali da comunidade,
que acabou renunciando a tudo isso toda a sua vida. No livro nós só temos vislumbres, pequenas coisinhas de que isso aconteceu, mas não toma conta da narrativa aqui do livro. Para mim, a minissérie é muito mais uma história do que aconteceu depois dela transgredir e sair da comunidade do que o livro. E isso acaba nos dando no livro muito mais da cultura judaica, da cultura dos judeus racídicos. Algo muito valioso aqui no livro para mim é que ele não facilita pra gente em termos linguísticos, porque a narrativa ela é permeada por termos em Yiddish. Esse é o idioma dos judeus que foi criado a partir de várias línguas, inclusive o aramaico, o hebraico, o alemão. O filme foi gravado em Yiddish, o que eu achei excelente. E percebemos as semelhanças também com o alemão, porque ela vai morar em Berlim, passar um tempo ali, então há essas semelhanças aí pra gente. Mas aqui nós temos um glossário que sim facilita, mas é o que eu disse, né? Durante a leitura aqui, a todo momento somos bombardeados com termos, palavras, enfim, em Yiddish. E isso é bacana, porque nos faz entrar em contato com esse outro idioma. Além disso, a comida aqui, que é algo muito presente na cultura judaica, acaba tomando a cena. E o livro, assim como a minissérie, mas sobretudo o livro, vai falar muito sobre maternidade. A Débora, que teve um filho desse seu casamento com um judeu racídico também, totalmente arranjado pela sua família, ela luta consigo mesma por conta de sua sexualidade totalmente oprimida durante toda a sua vida. E do nada, com 17 anos, que é a idade para se casar, e quando ela realmente casa, ela tem que se entender com o desconhecido, com o seu próprio corpo. Olha que impactante o que ela diz na página 173. Quero ser a mulher que conhece a si mesma, seu corpo, seu poder, mas esse momento dividiu minha vida. Antes de visitar a professora de casamento, eu era apenas uma garota. Depois, era a garota com um mecor. Eu fizera a súbita e chocante descoberta de que meu corpo fora projetado para o sexo. Alguém concebera um lugar nele especificamente para atividade sexual. Eu fora efetivamente protegida de tudo que pudesse ser de algum modo associado a sexo. Éramos seres espirituais, corpos portando almas. A ideia de que agora teria de lidar constantemente pelo resto da minha vida com uma área do meu corpo sobre a qual nunca pensara a respeito, muito menos quisera pensar, era um contraste gritante com o estilo de vida casto que até então levara. E ela luta com o seu corpo, ela luta com a sua sexualidade. Isso tudo porque ela teve essa criação bastante tolhedora em relação a sexualidade mesmo. O papel da família aqui também, não tem como não falar sobre isso, gente, porque percebemos como são bastante hipócritas, porque também muito de fofocas, e todo mundo ali cochicha sobre a vida do outro, sobre a privacidade do outro. Por mais que a privacidade seja algo ali bastante religiosa, a privacidade da família, do casal. Ainda assim, a família inteira sabe o que acontece ali no casamento, porque o casamento aqui, ele é uma ponte para o poder, para o reconhecimento social, então é a instituição mais poderosa aqui dos judeus racídicos. Tudo gira em torno disso. A mulher, ela serve ao homem. E ela também serve para reproduzir, porque eles acreditam que um dos objetivos de vida deles é a reprodução, principalmente depois do Holocausto. As famílias aqui têm muitos e muitos filhos. E a Débora, ela tem que encarar isso. Ela tem que encarar esse papel da mulher na sociedade que não necessariamente vai gerar uma identificação para ela. Agora um pouquinho mais sobre a minissérie. Falaram para mim quando eu compartilhei com vocês lá no Instagram, se você ainda não me segue, @blogliteratura, te espero por lá, que eu estava lendo e estava para assistir a minissérie, me falaram: "Ah, Mel, mas é muito diferente o final da minissérie". Na verdade, eu acho que não é apenas o final, tem muitas coisas ali por trás da história, não apenas detalhes como a Débora vai comentar aqui no seu epílogo, mas várias coisas que são bastante diferentes. Mas, como ela também disse aqui, eu acho que todos os questionamentos, a humilhação que ela menciona aqui, eu vou usar a palavra, estão ali. E que o livro só faz aprofundar. Então, se você somente assistiu a minissérie, eu recomendo fortemente que você leia o livro, porque é uma experiência outra e garanto para você complementar mesmo. Vale muito a pena. É uma imersão em outra cultura, em outra língua, em outro pensamento, né? Por conta de um testemunho, ser um testemunho isso daqui. E vai rolar sorteio de um exemplar do livro lá no meu Instagram. Então corra, se você ainda não atendeu ao meu chamado, corra lá me seguir, ficar de olho, porque
Você precisa ler esse livro. E esse é o momento no qual eu agradeço os madrinhos por existirem na história do Literaturice, que são os seguidores que toparam apoiar aqui o meu trabalho, contribuírem para a continuidade do Literaturice, todo esse projeto tão bonito de divulgação de literatura. Eles são então o que eu chamo de madrinhos, porque é a junção de madrinha com padrinho, os madrinhos. Eles recebem conteúdo exclusivo em troca desse apoio, inclusive o podcast de leitura conjunta. Todo mês temos um livro que lemos juntos e todos os dias eles recebem um episódio desse podcast comentando a meta do dia anterior do livro lido. Então, se você ainda não conhece o apadrinhamento do Literaturice, acesse padrim.com.br/literaturice e torne-se então um madrinho. A gente vai se falando aí nos próximos vídeos aqui do Literaturice. Muito obrigada a todos vocês que estão me assistindo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!